Finalmente, a revisão da vida toda foi aprovada pelo STF. Claro que isso é motivo de muita alegria, isso é motivo de comemoração, sim, porque, afinal de contas, a aprovação dessa revisão pelo Supremo Tribunal Federal foi muito importante porque finalmente trouxe justiça aos aposentados e pensionistas, aos beneficiários do INSS, que, de certa forma, foram prejudicados por uma lei, por uma regra de cálculo. É muito importante ficar feliz nesse momento, obviamente. Neste momento que eu gravo esse vídeo, o INSS ele permitiu, há um requerimento específico na plataforma para pedir a sua revisão da vida toda, mas antes de mais nada eu quero trazer algumas informações, alguns alertas e algumas recomendações para que você aposentado, para que você pensionista, nesse momento de alegria, nesse momento de euforia também, você venha tomar as cautelas necessárias para poder pedir a sua revisão. Bom, primeiro ponto importante, que é interessante você aposentado, você pensionista observar, é o cálculo. O cálculo é uma das questões mais importantes quando a gente fala de revisão da vida toda. Por quê? A revisão da vida inteira, ou revisão da vida toda, ela não é benéfica para todo mundo. Ela não vai aumentar o benefício de todo mundo. Porque é uma revisão que a gente chama, aí, tecnicamente falando, de revisão de exceção. Não é para todo mundo, tá? Por isso que o cálculo é bem importante. Então, claro que a gente vai estar pegando as contribuições anteriores a julho de 94. O que isso quer dizer? Que anteriormente a julho de 94, que é quando começou o Plano Real, eram outras moedas, cruzeiro, cruzado e por aí vai. Então nós precisamos fazer a conversão dessas moedas e a atualização, né? Justamente para fazer a soma e saber se a revisão vai trazer benefícios ou não, tá bom? Então o cálculo, ele não tem como fugir, tem que fazer o cálculo. Bom, como você segurado, você não detém esse conhecimento técnico, é muito importante procurar um especialista de sua confiança, de preferência um advogado especializado em direito previdenciário, tá? Em previdência. Esse é o primeiro ponto, o cálculo. Segundo ponto importante que você deve saber é o prazo que a gente chama o prazo decadencial, né? O que a gente costuma chamar popularmente como caducou o direito. Como assim, Alex? Explica melhor como é que é isso. Bom, para fazer jus à revisão da vida toda, você precisa ter tido seu benefício concedido após o ano de 99, que foi o ano de 99, numa lei do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que trouxe essa alteração na lei, na regra de cálculo. Então, seu benefício precisa ter sido concedido depois. Só que tem um detalhe aqui. Ele precisa ter sido concedido depois e precisa ter sido concedido pelas regras anteriores à reforma da Previdência, que foi feita em 2019, tá? Então, se a sua aposentadoria, a sua pensão, ela foi pelas regras da reforma da Previdência, então, infelizmente, no seu caso, você não vai ter direito à revisão da vida toda, tá bom? Porque já é uma outra regra de cálculo, uma outra lei diferente, tá bom? Mas o que você tem que prestar atenção quando a gente fala de prazo decadencial, que é o prazo que caduca, que a gente não pode mais pedir o direito? É justamente o seguinte: os segurados do INSS, da Previdência Social, têm um prazo de 10 anos para pedir algum tipo de revisão ali que tenha direito, tá? Então o que você precisa pegar? Pegar a sua cartinha de concessão e ver quando que foi concedido o seu benefício, a sua aposentadoria, a sua pensão por morte, tá? Se foi concedido e já passou o prazo dos 10 anos, é quase certo que você não vai ter direito. Mas esse não é um único ponto que você deve observar. É importante também que você observe quando que foi efetuado o primeiro pagamento. Porque perceba só, antigamente era muito comum o benefício ser concedido, por exemplo, no mês de agosto de 2010, por exemplo, só que o primeiro pagamento ele ser feito apenas em dezembro de 2010, ou seja, passou alguns meses aí. Então, neste caso específico, não se conta o prazo dos 10 anos em agosto de 2010, mas em dezembro de 2010. Então, isso pode trazer um certo fôlego para você pedir a sua revisão, tá? Isso é bem importante. Terceiro ponto que também é importantíssimo você observar, que pode ser que você não tenha direito à revisão da vida toda. Mas, por isso que eu falo que é importante você recorrer ao auxílio de um especialista. Por quê?
Pode ser que você não tenha direito a essa revisão, mas você tenha direito a algum outro tipo de revisão. Como, por exemplo, algum período especial, né, que é o famoso período insalubre que você trabalhou e não foi contabilizado. Alguma ação trabalhista que você teve que reconheceu o vínculo ali na empresa e não foi somada no seu tempo de contribuição. Períodos concomitantes, que é quando você trabalha em 2 empregos e o INSS não faz a soma corretamente das suas contribuições, dentre tantas outras possibilidades, tá? Então pode ser que você não tenha direito à revisão da vida toda, mas tenha direito a algum outro tipo de revisão, tá? Fique atento. O último ponto, pessoal, que é muito importante você prestar atenção é: hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, o INSS ele possibilitou o pedido direto. Isso quer dizer que você, segurado, pode pedir o seu benefício diretamente no INSS, você não precisa de advogado. Só que tem 2 questões, dentre tantas questões importantes, que você deve levar em consideração. A primeira, pode ser que o INSS revise o seu benefício e a revisão não seja benéfica, então pode haver a possibilidade dele diminuir o seu benefício. E a segunda hipótese, pode ser que haja algum erro na concessão da sua aposentadoria ou pensão por morte, só que não foi um erro que te prejudicou, foi um erro que o INSS cometeu a seu favor. O INSS, sim, ele pode pegar esse erro e pode revisar o seu benefício para baixá-lo. Então, fique atento. Muito importante alguns documentos que você tem que ter em mãos. RG, carteiras de trabalho, principalmente das alterações de salário, CNIS, histórico de crédito, carta de concessão e mais alguns outros, mas esses são os principais, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Pode espalhar essa informação para as pessoas que eventualmente necessitam dela, tá bom? Forte abraço.